No início de 2026, o cenário geopolítico da América do Sul foi abalado pela captura de Nicolás Maduro, ex-líder da Venezuela, por forças militares dos Estados Unidos, em uma operação ordenada pelo presidente Donald Trump. A ação, ocorrida em 13 de janeiro de 2026, representou o ápice inicial da intervenção americana sem precedentes na região. Motivada oficialmente por acusações de tráfico de drogas contra Nicolás Maduro Moros, mas com claras implicações econômicas como interesse no vasto potencial petrolífero venezuelano. Essa ofensiva, que incluiu ataques aéreos na capital Caracas, inverteu as dinâmicas regionais, especialmente considerando que apenas 2 anos antes, em 2023, Maduro havia ameaçado invadir a região de Essequibo, na Guiana, levando o Brasil a mobilizar forças de dissuasão na fronteira norte. Com a Venezuela sob invasão estrangeira, o presidente brasileiro, Lula, reagiu com preocupação imediata, solicitando uma avaliação detalhada das Forças Armadas sobre os riscos para o Brasil, segundo relatórios inéditos divulgados pelo jornal Folha de São Paulo. Em 15 de janeiro, Lula convocou uma reunião no Palácio do Planalto com os principais comandantes militares, incluindo o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, o comandante do Exército, Tomás Miguel Paiva, o da Marinha, almirante Marcos Sampaio Ouzen, o da Aeronáutica, brigadeiro Marcelo Damasceno, o chefe do Estado-Maior Conjunto, o almirante Renato Rodrigues Freire e o assessor especial Celso Amorim. A reunião, que se estendeu da tarde até o início da noite, teve como foco central uma leitura de cenários sobre a invasão na Venezuela e uma análise das vulnerabilidades brasileiras em caso de uma ação militar similar à que aconteceu em território venezuelano dentro do território nacional brasileiro. Lula manifestou inquietação com a rapidez e a efetividade da operação americana, questionando como o Brasil poderia se defender de uma ação equivalente. Essa solicitação reflete não apenas uma resposta reativa a um evento imediato, mas também uma estratégia de longo prazo para recalibrar as capacidades defensivas do país, aproveitando o momento de tensão para pressionar por maiores investimentos em defesa. Os militares, em resposta ao pedido presidencial, apresentaram um diagnóstico abrangente das capacidades de defesa brasileiras, destacando defasagens significativas que expõem o país a riscos elevados. Entre as vulnerabilidades identificadas, sobressaiu a fragilidade na defesa aérea, a área crítica para a proteção do espaço aéreo nacional. A defesa aérea de um país é fundamental para garantir a soberania territorial, atuando como barreira contra ameaças como aeronaves inimigas, mísseis de cruzeiro, drones e ataques balísticos que podem comprometer infraestruturas vitais, como usinas de energia, portos e centros urbanos. Sem uma defesa aérea robusta, uma nação fica exposta a operações de superioridade aérea por potências estrangeiras, permitindo infiltrações rápidas e danos irreparáveis, como visto na invasão americana na Venezuela. No caso do Brasil, a capacidade atual de defesa aérea é limitada, concentrando-se principalmente em sistemas de baixa altitude, como os mísseis portáteis Igla-S e RBS-70, as viaturas blindadas Guépard 1 a 2 e o radar Saber M60, que operam até cerca de 5.000 metros de altitude. Esses equipamentos são eficazes contra ameaças próximas, mas insuficientes para resistir a ofensivas de alta tecnologia, como as executadas pelos Estados Unidos na capital Caracas. Recentemente, processos importantes, mas lentos, foram observados e incluem a integração da defesa antiaérea ao programa Astros do Exército Brasileiro, com foco em sistemas não tripulados
e inteligência artificial via programa Sentinela, e a escolha emergencial do sistema italiano EMADS, Enhanced Modular Air Defense Solutions, de média altura, capaz de atingir alvos até 20 km de altitude e 40 km de distância. Além disso, a Força Aérea Brasileira alcançou capacidade operacional total com o F-39E Gripen neste ano, equipada agora com mísseis BVR Meteor e o canhão Mauser BK-27, elevando, mesmo que limitado, a letalidade em combates aéreos. No entanto, o Brasil ainda carece de sistemas de longo alcance, como o Patriot americano ou até mesmo o S-400 russos, o que o torna impossível numa resistência efetiva a uma ofensiva aérea de grande escala, conforme apontado pelos militares na análise entregue ao presidente Lula. A análise militar não se limitou às vulnerabilidades imediatas, mas incluiu um plano de investimentos de longo prazo para fortalecer a dissuasão brasileira. Os comandantes propuseram a Lula um projeto de investimento de 800 bilhões de dólares em 15 anos, equivalente a cerca de 53 bilhões anuais, superando os orçamentos atuais de 15 bilhões para a defesa nacional e 8 bilhões em investimentos neste ano. Esse plano abrange modernizações em artilharia, defesa cibernética e área, com ênfase na integração tecnológica para operações centradas em dados, e Lula achou a proposta relevante, utilizando o contexto da invasão venezuelana para argumentar pela ampliação de gastos, mesmo em um cenário de restrições fiscais. A avaliação destacou que todos os países sul-americanos estão vulneráveis, mas o Brasil, apesar de suas defasagens, evita esticar a corda como Maduro fez, mantendo uma postura diplomática que prioriza, entre aspas, o diálogo. Geopoliticamente, a reação de Lula à captura de Maduro reflete uma tentativa de equilibrar condenações à intervenção unilateral americana com a manutenção de canais diplomáticos. O presidente brasileiro criticou a ação como uma violação ao direito internacional, defendendo a soberania dos estados e o respeito à autodeterminação, mas evitou uma defesa explícita do regime venezuelano. Em paralelo, Lula e Trump estabeleceram um canal direto de comunicação, com um encontro marcado para o próximo mês de março na Casa Branca, onde o brasileiro planeja alertar sobre os riscos de desestabilização regional causados pela ofensiva. Essa abordagem contrasta com a de outros líderes, como da própria presidente interina venezuelana Delcy Rodrigues, que depende de alianças internas e de militares para se manter no poder após a queda de Maduro, marcada por traições e insatisfações nas Forças Armadas venezuelanas. Diante dessas revelações críticas da Folha de São Paulo, o pedido de Lula por uma análise militar sobre a invasão na Venezuela não apenas expôs as lacunas na defesa brasileira, particularmente na defesa de perímetro aéreo, mas também serviu como catalisador para uma reavaliação estratégica e apreensão real de possível invasão e até mesmo um hipotético sequestro em condições de crise. Com o mundo assistindo a uma primeira intervenção militar americana na América Latina desde a invasão do Panamá em 1989, o Brasil busca agora se posicionar como fator de estabilidade no Atlântico Sul, investindo em autonomia tecnológica e integração regional. No entanto, a efetividade dessas medidas dependerá da implementação rápida dos planos propostos, em um contexto de tensões globais crescentes. Como vocês sabem, produzir conteúdo como este de geopolítica e militar exige tempo, pesquisa e dedicação diária. Apoie para que esse trabalho se mantenha vivo. Garanta sua camiseta exclusiva agora mesmo em nosso site reserva.inc/área militar.